Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. E aí, Milton, tudo bem? Nadélia, tudo bem? Bom dia, Sardenberg. Bom dia, Tivemos um combo de pesquisas Quest, hoje sobre a disputa eleitoral, ontem a avaliação do governo e uma pesquisa fala com a outra, Sardenberg. Pois é, uma pesquisa fala com a outra e eu queria começar destacando 3 pontos exatamente da pesquisa divulgada ontem. Que pergunta aos entrevistados sobre avaliação sobre segurança, economia, situação geral do país, como vê o andamento da administração, etc. E nós vimos ontem que a recuperação de Lula foi estancada, depois daquela mega operação e das repercussões no Rio de Janeiro. E nesse ponto eu destaco o seguinte: o primeiro semestre desse ano, vocês se lembram, todos se lembram, foi um semestre de inflação muito alta, e sobretudo inflação de alimentos. Mas isso mudou no segundo semestre do ano. A inflação de alimentos, por exemplo, caiu, o preço de alimentos chegou a cair e a diferença caiu várias vezes, caiu durante 4 meses seguidos e a última medida pareceu estável. E isso tem um impacto muito grande entre os eleitores, a tal ponto que a preocupação com a economia, quando se pergunta aos eleitores quais são as suas principais preocupações, eles apenas 15% citam a economia, apenas 15% citam a economia. E 38% citam o problema da violência. E mudou, então esse cenário mudou claramente, quer dizer, apenas 15% manifestam a sua preocupação com a economia e 38% manifesta preocupação com a segurança. É uma mudança, claramente uma mudança de cenário, o tema da segurança que estava aparecendo por aí, as pessoas reclamando de assaltos, ou noticiário nos jornais falando de muitos assaltos na rua, roubo de celulares, especialmente roubo de celulares. Lembra de várias reportagens que nós fizemos mostrando que isso está meio que espalhado pelo país e isso se reflete na pesquisa. E isso vai, de modo geral, contra o governo, vai contra o governo federal. Essa percepção da população acaba indo contra o governo federal, porque as pesquisas mostraram também que a população não aprova o modo como Lula trata das questões de segurança. Mas, tudo somado, eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante, que é uma pergunta que eu reputo bem significativa, que é a seguinte: pergunta-se ao eleitor se ele acha que o país está indo na direção certa ou na direção errada. E 58%, quer dizer, a maioria, portanto, 58% acham que o país está caminhando na direção errada. Isso abre espaço para politicamente, isso abre espaço para a oposição, porque se o país está indo na direção errada, a culpa, obviamente, é de quem? Do governo, do governo federal de plantão. Essa é a conclusão que se chega. Então, se 58%, se a maioria da população acha que o país vai na direção errada, no primeiro semestre era por causa da economia, no segundo semestre é por causa da violência, mas no geral, o pessoal acha que o país vai na direção errada. E isso, então, bate no governo federal. Hoje saíram as pesquisas eleitorais, como você disse, Milton, e o Lula continua liderando no primeiro turno, no segundo turno, e contra todos os possíveis candidatos de oposição. Mas a diferença, a vantagem do Lula caiu em relação a praticamente todos os candidatos, todos os possíveis candidatos da direita. Mas aí você pode dizer, bom, tudo bem, mas o Lula continua na frente de todos os candidatos. A diferença é que a esquerda já tem um candidato em campanha, que é o Lula, claramente em campanha eleitoral. E a direita ainda não tem um candidato. Eu acho que há espaço para uma candidatura na direita,
se 58% acham que a população vai na direção correta, isso significa que há espaço para candidaturas de oposição a Lula, o problema sendo que essas oposições a Lula ainda não se entenderam, estão longe de se entender, e isso é que vai dando vantagem para o presidente Lula. Quer dizer, a esquerda, a situação tem um candidato, e a oposição não tem candidato, e é isso que está fazendo a diferença nesse momento, Milton. Mas, no geral, a população acha que o país vai na direção errada. É isso aí, Milton, Nadédia. Muito obrigado, Carlos Alberto Sardenberg. Um abraço grande, até mais. Até mais. Até.